Olá, boa noite. Governo americano cancela o visto do ministro Alexandre de Moraes e alega caça às bruxas contra Bolsonaro. Ex-presidente se diz humilhado com tornozeleira eletrônica e proibição de conversar com o filho, Eduardo Bolsonaro. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O secretário de Estado americano Marco Rubio anunciou que a Casa Branca decidiu cancelar o visto que permite ao ministro Alexandre de Moraes entrar nos Estados Unidos. E explicou que a medida é uma resposta ao que Donald Trump chama de caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A suspensão do documento foi anunciada depois que Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente passe a usar tornozeleira eletrônica. A revogação do visto deve alcançar familiares e aliados próximos ao ministro do STF. O nosso correspondente em Washington, Matias Brotero, traz as informações. Boa noite, Cristina. A determinação de Marco Rubio foi publicada nas redes sociais. De acordo com o secretário, a medida tem efeito imediato. O republicano afirma que Donald Trump deixou claro que sua administração responsabilizará cidadãos estrangeiros que forem responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. Na postagem, Rubio diz ainda que a Suprema Corte faz uma caça às bruxas política contra Bolsonaro e que o comportamento criou um complexo de perseguição e censura tão amplo que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também ultrapassa as fronteiras do Brasil para atingir cidadãos americanos. Cristina. Obrigada, Matias. Agora há pouco, o advogado-geral da União, Jorge Messias, divulgou uma nota em apoio aos ministros do STF. Ele classificou a revogação de vistos como um ato arbitrário. Para o ministro, a atividade da justiça brasileira não pode sofrer assédio de índole política de um Estado estrangeiro e destacou que este tipo de iniciativa não deve intimidar o poder judiciário brasileiro. Procurado, o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que a revogação do visto de entrada nos Estados Unidos de Alexandre de Moraes e aliados é uma afronta ao poder judiciário brasileiro e à soberania nacional. O ex-presidente Jair Bolsonaro também vai ter que cumprir outras medidas restritivas. Bolsonaro não poderá sair de casa à noite, usar as redes sociais e nem falar com o filho, Eduardo. A decisão de Moraes ocorre no âmbito do inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro contra autoridades brasileiras nos Estados Unidos e foi confirmada pela primeira turma do STF. A Polícia Federal chegou logo cedo ao condomínio onde Jair Bolsonaro mora, em Brasília. Os agentes apreenderam o celular do ex-presidente, 14 mil dólares, o equivalente a 78 mil reais, e outros 8 mil reais. Um pendrive que foi encontrado escondido em um banheiro e uma cópia da ação movida contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, pela plataforma de vídeos Rumble. Os agentes também estiveram no escritório do ex-presidente, na sede do Partido Liberal. Bolsonaro foi levado de viatura para instalar a tornozeleira eletrônica. O Supremo também determinou que o ex-presidente não poderá sair de casa entre 7 da noite e 6 da manhã, manter contato com diplomatas estrangeiros e se aproximar a menos de 200 metros de embaixadas, falar com outros réus e investigados, entre eles com o filho, Eduardo Bolsonaro, e usar redes sociais. Na decisão, Moraes justificou que as graves condutas demonstram que Jair Bolsonaro está atuando com Eduardo Bolsonaro nos atentados à soberania nacional, com claro objetivo de interferir no curso de processos judiciais, e afirma que Bolsonaro confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão, condicionando o fim da taxação à sua própria anistia. Na semana passada, o presidente Donald Trump anunciou que a partir de 1º de agosto, os Estados Unidos vão cobrar uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros, por conta do que chamou de perseguição contra Jair Bolsonaro. Moraes também destaca que o ex-presidente fez aportes financeiros a Eduardo Bolsonaro, para que ele pratique atos hostis
contra o Brasil. Alexandre de Moraes afirmou na decisão que as medidas contra Bolsonaro são necessárias por conta de uma clara possibilidade de fuga. Após a operação da Polícia Federal, o ministro encaminhou a decisão para análise da primeira turma do STF. Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram Moraes e se posicionaram favoráveis às medidas contra Bolsonaro, formando maioria na primeira turma. O ex-presidente negou a intenção de fugir. Nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada, mas as cautelares são em função disso. E se disse humilhado com as medidas e o uso de tornozeleira eletrônica. A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. É a quarta busca e apreensão, né, em cima de mim. Depois da operação da Polícia Federal, Bolsonaro disse em entrevista que voltou a defender uma anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. A anistia é um ato personalíssimo do Parlamento brasileiro. Está na Constituição. Temos quórum para aprovar na Câmara e no Senado. E por que não vai para frente? O Alexandre de Moraes ameaça parlamentares e diz que, caso aprovem, o Supremo declarará inconstitucional. Ou seja, o poder do Supremo é enorme. Nós perdemos, o Supremo perdeu a mão. Quem comanda o Brasil é o Alexandre de Moraes. No fim do dia, Jair Bolsonaro interrompeu uma entrevista à imprensa para não descumprir as medidas cautelares por causa do horário. Vamos agora a Brasília, porque a Yasmin Costa está ao vivo e tem os detalhes. Olá, Yasmin, boa noite. Boa noite, Cristina. O ex-presidente está em casa aqui neste condomínio, em uma área nobre de Brasília. Ele não pode sair daqui durante o final de semana, conforme determinou o ministro Alexandre de Moraes. Para o Planalto, esse é um assunto para a Justiça. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu que as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro não podem e não devem atrapalhar as negociações com os Estados Unidos sobre as tarifas para produtos brasileiros. No Congresso, parlamentares de oposição chegaram a articular a suspensão do recesso para dar uma resposta ao STF. Mas os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, descartaram essa possibilidade e confirmaram que o recesso está mantido até o dia 4 de agosto. No fim da tarde, Bolsonaro interrompeu uma entrevista dizendo que precisava vir para casa. Vamos ouvir. Tem que ir embora, senão eu vou... Obrigado. Vou ter gravado a medida restritiva aí. Até segunda-feira, 6 da manhã, eu estou em casa. Eu apurei no meio jurídico que as medidas restritivas contra Bolsonaro antecedem e até evitam uma eventual prisão preventiva do ex-presidente. Tecnicamente, uma prisão preventiva de Bolsonaro pode ser decretada se ele desobedecer qualquer uma das medidas cautelares e também caso surja algum fato novo nas investigações. A operação da Polícia Federal contra Bolsonaro também repercutiu entre autoridades do governo americano e na imprensa internacional. O New York Times publicou: Bolsonaro é obrigado a usar tornozeleira eletrônica. O jornal ainda destacou que a medida desafia as exigências do presidente Trump de que as acusações contra ele fossem retiradas. A rede Fox News afirmou que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi motivada por uma possibilidade concreta de Bolsonaro tentar fugir. O britânico The Guardian informou que Bolsonaro também foi proibido de se comunicar com diplomatas estrangeiros, em meio a temores de que o ex-presidente brasileiro possa fugir para evitar punição por uma suposta tentativa de golpe. O Clarín, da Argentina, escreveu que a defesa do ex-presidente afirmou ter recebido a decisão com surpresa e indignação. Além da imprensa internacional, o caso também gerou comentários de representantes do governo americano nas redes sociais. Um assessor do presidente Donald Trump fez críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Alex Bruesewitz escreveu:
Esse nível de instrumentalização do governo contra um oponente político é tão ruim quanto o que tentaram fazer com o presidente Trump. O ex-conselheiro de campanha, Jason Miller, repostou a decisão do STF e citou o ministro Alexandre de Moraes como responsável pela perseguição política e caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos voltou a ameaçar impor tarifas aos países do BRICS, o bloco econômico do qual o Brasil faz parte. Donald Trump falava sobre o domínio do dólar nas relações comerciais quando ameaçou impor tarifas aos países que fazem parte do BRICS. Anteriormente, ele já havia mencionado a ideia de aplicar taxas de 10% a todos os integrantes do bloco. Trump disse ainda que o BRICS vai acabar rapidamente se o grupo se unir para enfraquecer o dólar. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, divulgou uma nota em resposta aos Estados Unidos que esta semana anunciaram uma investigação contra práticas comerciais ilegais, citando o pagamento via Pix, que é sucesso aqui no Brasil. A FEBRABAN afirmou que o Pix é um meio público de pagamento e não um produto comercial e que favorece a competição e a atividade econômica. Portanto, não há qualquer restrição à entrada de novos participantes, desde que operem no mercado nacional, já que é um sistema de pagamentos local e em reais, a moeda brasileira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, esclareceu que o aumento do IOF não pode ser cobrado entre os dias 26 de junho e 16 de julho, período em que o decreto presidencial estava suspenso. A Receita Federal já havia antecipado que não faria a cobrança retroativa. Na última quarta-feira, Moraes manteve quase todo o decreto do presidente Lula, que aumentou o imposto sobre operações financeiras, e vetou apenas a cobrança do chamado risco sacado, que é a operação feita por empresas para o recebimento antecipado de pagamentos. Quase 600 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo do INSS para receber de volta valores descontados de forma indevida. São Paulo lidera o número de adesões. O Natan Goulart tem os detalhes. Boa noite, Natan. Oi, Cristina, boa noite. Só aqui no estado de São Paulo já foram mais de 114 mil beneficiários confirmando o acordo. Na sequência estão Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. O pagamento começa já na próxima quinta-feira, dia 24, e será feito direto na conta do benefício, com correção pela inflação. Quem aderir até segunda-feira, dia 21, entra no primeiro lote a ser recebido. Basta acessar o aplicativo Meu INSS, procurar pelo pedido e clicar em Aceito Receber. O prazo para a adesão do acordo vai até novembro, mas a orientação é não deixar para a última hora. Cristina. E termina no domingo o prazo para se inscrever na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o Enem dos concursos. As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas, com taxa única de R$ 70. O processo seletivo oferece mais de 3 mil vagas para 32 órgãos e entidades do governo federal. São mais de 3 mil oportunidades para nível superior e mais de 500 para candidatos de nível intermediário. O concurso nacional unificado terá provas aplicadas em todo o país e vagas organizadas por áreas de atuação, como saúde, gestão, infraestrutura e trabalho. E agora veja essa história. Uma grande operação foi montada para um transplante de órgãos no Rio de Janeiro. Um helicóptero precisou pousar e parar o trânsito numa das principais avenidas da cidade. Uma cena que chamou a atenção. Um helicóptero no meio de uma das principais avenidas do Rio. A aeronave da Secretaria Estadual de Saúde pousou para buscar 2 rins e um fígado que seriam transplantados. O transporte aéreo durou menos de 10 minutos até o heliponto da Lagoa, na Zona Sul. Os órgãos seguiram de carro até um hospital particular, onde o paciente já esperava na sala de cirurgia. Da nossa decolagem até o destino, o hospital onde estava o paciente aguardando para receber o órgão, nós levamos 25 minutos. Isso ajudou muito a sobrevida daquele paciente.
A rapidez no transporte é fundamental para o sucesso de um transplante. Os órgãos não duram muito tempo sem circulação sanguínea. Nesse caso, por exemplo, o fígado tinha que ser transplantado no paciente em até 6 horas. O Brasil bateu o recorde de transplantes realizados pelo SUS em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, foram mais de 30 mil procedimentos. No Rio de Janeiro, o número chegou a mais de 1.600. O Rio de Janeiro, nos últimos anos, vem aumentando cada vez mais o número de transplantes, graças a esse apoio aéreo que possibilitou um monte de captação que, alguns anos atrás, não seria possível. 78 mil pessoas ainda aguardam na fila pela doação de órgãos. Para a família da doadora, saber que 3 pessoas foram beneficiadas representa um alívio em meio à dor da perda. Isso me causou uma emoção incrível, incrível saber que minha irmã, ela pôde fazer isso e no mundo que a gente vive ter um pedacinho dela. Bom, agora dar um giro pelo mundo. Na Espanha, bombeiros trabalham para combater um incêndio florestal que só aumenta a 100 quilômetros da capital, Madrid. Uma densa nuvem de fumaça se formou na região. As autoridades estimam que uma área equivalente a 700 campos de futebol já foi consumida pelas chamas. Mais de 500 moradores tiveram que abandonar as próprias casas. O governo preparou abrigos para os desalojados e emitiu alertas para pessoas que vivem na região. Enchentes no Paquistão deixaram pelo menos 65 mortos e mais de 300 feridos somente nas últimas 24 horas. Um estado de emergência foi declarado em vários distritos da província de Punjab, a mais afetada pelas chuvas. O número total de mortos desde o final de junho já passa de 180. Agências internacionais afirmam que mais da metade das vítimas são crianças. Segundo as autoridades, a maioria morreu durante o desabamento de casas. Futebol, o Botafogo anunciou a contratação do volante Danilo, que atuou aqui no Brasil pelo Palmeiras. Outra mudança foi no comando do time do Fortaleza, com a chegada do técnico Renato Paiva. O treinador português assume a equipe depois da saída de Juan Pablo Vojvoda. O contrato dele vai até 2026. A estreia no comando do Fortaleza será neste sábado contra o Bahia, na Arena Castelão. No Rio, o Botafogo aposta no volante Danilo, de 24 anos. O jogador, que estava no Nottingham Forest, na Inglaterra, assinou com o clube até julho de 2029. E amanhã tem Campeonato Brasileiro com Neymar em campo, tudo ao vivo aqui na Record, no R7 e no Play Plus. Santos e Mirassol se enfrentam pela 15ª rodada. Não é apenas Mirassol e Santos, é Mirassol e Santos com Neymar, que há tempos não víamos em ação. Rápido e decisivo, ele marcou um belo gol e comandou o Peixe na vitória contra o poderoso Flamengo na última rodada. Mas será que ele consegue manter esse nível? O gramado de Mirassol é um bom gramado, facilita o jogo de toques rápidos. Eu acho que tem tudo para ele conseguir mais uma sequência de jogos que vai inclusive chamar a atenção da seleção brasileira. O Neymar só enfrentou o Mirassol uma vez em toda a sua carreira e o craque não conseguiu marcar contra o time do interior. Essa partida aconteceu em 2012, aqui mesmo, no gramado do estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Para o próximo encontro, a expectativa é de estádio lotado, porque a cidade toda espera por ele. Todo mundo vem para ver o Neymar. Vai querer ver gol do Neymar ou vai querer ver o Mirassol ganhar? Não, vai querer que o Neymar faz um gol e o Mirassol faz 3. Até quem divide o vestiário, o dia a dia, sabe que é sempre especial. É um sonho, né? Sonho de criança, sempre assistir ele jogando, sempre via pela televisão e agora jogar do lado dele é uma sensação inexplicável. Só que quem estará mais atento aos passos de Neymar em campo são os jogadores do Mirassol, claro. Neymar é extra classe, né? É o maior jogador que nós temos, que marcar perto, né? As atenções do futebol brasileiro estarão todas dentro do Maião, com a transmissão da Record, do R7 e do Play Plus. É amanhã, a partir das 6 da tarde. Então, só reforçando, é neste sábado o jogaço. Esse foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio.
Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite, bom final de semana para você.